Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Taubaté oferta curso gratuito de manutenção de aeronaves. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. E ainda tem agenda cultural com as dicas para você e sua família aproveitarem neste final de semana. E no quadro Hora do Papo, nós vamos falar sobre saúde mental no mês de atenção, que é o mês de Setembro Amarelo, com a psicóloga Cláudia Fabiana de Jesus. Tudo isso junto com os nossos shorts. Hoje é sexta-feira, 5 de setembro de 2025. O Mix da TV está começando agora. Mais uma sexta-feira e mais uma vez agradecemos a sua participação aqui na TV Câmara Taubaté. Você que acompanha a gente ao vivo pelo canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4, também pelas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Mix da TV aqui na TV Câmara Taubaté. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importante, porque fatores socioeconômicos como desemprego, insegurança laboral e desigualdade social têm causado impacto profundo na nossa saúde mental. Esses fatores aumentam o estresse, a vulnerabilidade e podem trazer transtornos psicológicos e também afetar o acesso a serviços de saúde, criando um ciclo vicioso, onde essa saúde mental prejudica ainda mais através das condições socioeconômicas. Este assunto é o tema de hoje do nosso quadro Hora do Papo. Para falar mais sobre este assunto, nós recebemos aqui nos estúdios do Mix a Cláudia Fabiana de Jesus, que é psicóloga do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Cláudia, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada pelo convite, para a gente poder falar de um assunto, tão importante e atual. A gente sempre lembra, dos meses e das cores, por exemplo, outubro rosa, novembro azul, e o setembro chama a atenção a cor amarela, que é o mês de saúde mental. Como é que a gente pode entender nosso assunto, Cláudia? Como que a gente pode chamar a saúde mental? Como é que a gente pode conceituar esse tema? A questão da saúde mental, ela é um assunto complexo, mas envolve muitos fatores, Tem a ver com esse bem-estar social, psicológico, relacional. E a gente avalia a saúde mental a partir de diagnósticos, a partir da escuta, da conversa com a pessoa, dela ter essa consciência também da subjetividade dela. E é uma pergunta importante quando a gente reflete com a pessoa como vai a sua saúde mental. A gente fala mais da saúde física, de ir no médico, de tomar remédio, de fazer academia, mas a saúde mental é mais complexa, assim, Mas hoje a gente tem já adiantado muito, desenvolvido, as pessoas buscarem falar mais da saúde mental, que é o bem-estar, na sua completude e também um jeito de lidar, com as questões da vida. Qual que é o primeiro momento que a gente deve perceber que a gente tem algum problema relacionado à nossa saúde mental? Quais são os primeiros sintomas ou sinais que a gente pode perceber no nosso dia a dia de que algo não está tão bem com a nossa saúde mental, Cláudia? Acho que é um ponto importante. As pessoas têm também dificuldade de se auto-perceber. Esse processo do autoconhecimento, eu acho que até um ponto importante, que a gente não fala muito disso, Você se conhece o suficiente para saber se você está bem ou não? Geralmente as pessoas não têm muito isso também não é desenvolvido com as crianças e com os adolescentes. Muitas pessoas também não sabem nem nomear o que estão sentindo, então é algo até importante para a gente refletir. Você se conhece a ponto de saber se você está bem ou não, Mas tem vários critérios, assim, de modo geral, Você vem numa rotina, numa rotina do dia a dia, a questão da produtividade, trabalhando, fazendo curso, saindo, tem um lazer, a questão do sono e da alimentação, o quanto, se você percebe que alguns aspectos disso não está bem, sei lá, alterou o sono, eu estou comendo mais ou menos, essa questão da irritabilidade, do cansaço, da fadiga. Não que isso não aconteça no dia a dia, a questão é a frequência, a intensidade desse mal-estar, Prestar atenção em si. E para isso é importante a gente se conhecer, qual é o meu funcionamento, qual é a minha dinâmica de ser,
mas a gente vê as pessoas observando também, nossa, eu não estou dormindo bem, né, eu estou comendo muito, eu estou muito irritado, eu estou muito cansado, né? A questão do corpo, que vai dando sinais, a somatização, né? A questão até da baixa, né, do sistema imunológico baixo. Então, mas eu acho que é importante a pessoa fazer esse trabalho da subjetividade, que é você se conhece o suficiente para saber se você está bem ou não também. Geralmente também tem o olhar do outro, né? Outra pessoa fala, você está muito estressado, você não está produzindo, você está diferente. Às vezes é o olhar do outro que starta, né? Esse primeiro sinal para a pessoa procurar ajuda, seja psicológica, psiquiátrica. Dá para a gente diferenciar a questão das emoções com a saúde mental ou as duas coisas estão interligadas? Elas estão interligadas. Saúde mental e as emoções, né? O ser humano é um ser, né, emocional, é um ser pensante, né, mas está ligado porque a saúde mental é essa totalidade nas diferentes áreas da nossa vida. E a gente tenta separar o ser humano, né, no lado racional e mental, emocional, mas está tudo junto, assim. Então, eu acho que um dos pontos importantes é essa autopercepção do que eu estou sentindo, né? Eu estou sentindo uma tristeza a longo prazo, é diferente, por exemplo, de uma depressão e da tristeza. A tristeza é uma condição humana, né? Nem todo sofrimento é patologia. Mas eu acho muito importante também a gente prestar atenção no sofrimento, o sofrimento humano, assim, da tristeza, né, essa questão do cansaço, da fadiga. A gente observa hoje que as pessoas estão procurando também mais a psicologia, a psiquiatria, pelo cansaço e pela fadiga, né, que são alguns sinais aí, eu não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo sair mais, esse afastamento do meio social. Cláudia, a gente começou conceituando, né, que é saúde mental, também falamos um pouquinho agora sobre esses primeiros sinais, mas antes de procurar tratamento ou procurar ajuda médica especializada, existe ainda os mitos e os estigmas relacionados a quem procura um serviço de saúde mental. Por que a nossa sociedade ainda é tão preconceituosa quando a gente fala de procurar um psiquiatra ou ajuda nessa área? Acho que isso vem, né, de um tabu, né, de muitos anos, né, essa questão de um preconceito, né, de quem sofre, desse estigma, né, de estar excluído, porque é como se a sociedade colocasse as pessoas têm que estar dentro de uma média e fora dessa média, né, ela é excluída. Então isso é histórico, né, mas com a reforma psiquiátrica, com a luta, né, antimanicomial, né, o direito das pessoas buscarem ajuda, isso está em desenvolvimento, as pessoas têm mais claro o sofrimento delas, mas ainda as pessoas têm vergonha, por exemplo, de pedir ajuda, têm vergonha de dizer que está com sofrimento, têm vergonha de falar que está com uma ideação suicida. Então, acho que é um ponto importante, assim, de que ainda a gente precisa melhorar cada vez mais sobre a questão do estigma. Né? A gente está falando desse primeiro bloqueio, né, que é esse mito, esse preconceito, esse estigma, mas tem um segundo bloqueio, uma segunda camada, que é a questão social e renda, né? Nem todo mundo tem, às vezes, condições de procurar atendimento psiquiátrico, saúde mental, porque é caro no Brasil. Hoje, quando a gente fala de serviço público, de políticas públicas, quais são esses instrumentos, quais são essas ferramentas que a gente tem de apoio para o paciente? Lembrando que eu acho que o mais conhecido é o CAPS, mas é uma rede, tem outras formas de apoio? Sim, né? Acho que a rede de Taubaté, ela é bem ampla, assim, né? A gente tem a rede básica, né, que são os postos de saúde, que também tem psicólogo, né? Em caso de urgência, emergência, a gente também tem o pronto-socorro, né? A gente até orienta em casos assim de emergência. Surtos, por exemplo, surtos, né? psicóticos. Crises. E até essa questão mesmo, né, da ideação, né, pronto-socorro. A gente tem os CAPs, que aqui em Taubaté é dividido em 3 CAPs. Né? O CAPs é um centro de atenção psicossocial, que é com uma equipe multiprofissional que atende, né, ali o tempo todo de forma integral, humanizada. Então a gente tem o CAPS para as pessoas que têm transtorno mental ligado a álcool e outras drogas, também o tabaco. Tem o CAPS adulto, né, de transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, e tem o CAPS infanto-juvenil, que é para crianças e adolescentes que estão em sofrimento. E são serviços de porta abertas, né? A gente também tem em Taubaté o consultório de rua, né? Tem o SAMU, então tem uma equipe na área de saúde mental que dá esse suporte. E além dos CAPs,
focando mais nessa temática aí do Setembro Amarelo, a gente tem um grupo em Taubaté, chama Grupo Prevenção ao Suicídio, que a gente recebe, né, uma lista semanalmente das pessoas que vão, né, nos hospitais, no pronto-socorro, né, para essa questão da ideação, da automutilação. As pessoas que foram internadas por essa questão, esse grupo de prevenção faz visitas, faz aconselhamentos e orientações e encaminhamentos para os CAPs. Buscando atendimento, quem está se identificando agora com essa pauta, Cláudia, ou tem alguém também para indicar, qual que é o primeiro caminho, a primeira porta de entrada, o que você orienta para essa pessoa, para esse paciente, onde ela vai conseguir ajuda mais fácil, pensando no primeiro atendimento? A gente começa assim pela questão da rede básica, né? O posto que você já é acompanhado, mas às vezes se a pessoa observa que, né, é algo mais, né, mais grave, ou em surto, ou um sofrimento muito intenso, significativo, pode procurar os CAPs, eles vão passar por uma triagem, uma escuta, porque aí se for, né, se for um paciente para estar em CAPs, ele vai ser acolhido, já vai, né, fazer um projeto terapêutico para ele, e se não for, vai encaminhar para a rede básica também, para os PAMOS. Outro medo que as pessoas têm relacionado a essa questão é a medicação, né? Todos os casos de saúde mental, todas as vezes que você precisa ajuda, automaticamente você precisa tomar um medicamento, você precisa estar medicado, ou há outras formas e outras alternativas? Não todas as vezes precisa estar medicado, né? Acho que tem pessoas que até buscam, né, os CAPs pela busca dos remédios, né? A saúde mental é mais ampla. O tratamento farmacológico ele é mais uma alternativa, né? A gente tem os grupos terapêuticos, tem o atendimento individual, tem as oficinas, né? Tem outras formas de expressão, arte, música, né? Espaços de fala, de escuta, de troca. Então, e o tratamento psiquiátrico é mais um. Então, o foco não é na questão, né, do medicamento. O medicamento é mais uma alternativa, se necessário for. A gente falou dessa questão do atendimento público, então os fatores socioeconômicos de cada um desses pacientes influencia na forma do tratamento e no acesso a esses serviços? Sim, os CAPs são, né, o SUS para todos, né, acho que isso é importante deixar claro, é um serviço que a gente busca, né, essa qualidade, essa humanização. As pessoas até ficam surpresas, porque muitas não têm esse conhecimento, por isso que é importante passar essa informação. A questão socioeconômica, porque quando a gente fala dessa questão da saúde mental, a gente atrela muito a questão somente de transtorno psiquiátrico. Ou eu tenho um transtorno depressivo, transtorno bipolaridade, esquizofrenia, um transtorno depressivo, não necessariamente, né? A saúde mental ela está ligada também aos fatores, né, econômicos, sociais, a perca de emprego, processo de luto, então é um ponto importante, assim, para a gente não focar somente, né, na parte psiquiátrica ou de transtorno grave. A gente está conversando com a Cláudia, que é psicóloga, nesta sexta-feira, Cláudia Fabiana de Jesus, que faz parte, né, do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. A gente está falando sobre essa questão ligada à saúde mental, principalmente nesse mês de prevenção aqui, que é o Setembro Amarelo. Cláudia, além do mês de setembro, que a gente tem esse cuidado, a gente faz essa pauta, tem essas campanhas, tem alguma época do ano em que a saúde mental ela é mais afetada? Tem alguma estação, tem algum ciclo, tem algum período que você percebe que os pacientes procuram mais atendimento? É muito interessante. Eu vejo que no final do ano existe, né, uma tendência maior das pessoas buscarem ajuda. Tem a ver com as festas de final de ano, talvez, com esse momento de encontro com a família? Isso mobiliza bastante, né? Tanto é que até em janeiro tem o Janeiro Branco, né, que é um mês que se fala da saúde mental. Mês de Janeiro Branco, né, que a importância de você estar começando o ano cuidando aí da sua saúde mental, da sua saúde psicológica, mas final, eu acho que meio do ano também, eu acho que tem essa coisa do cansaço, de rever, né, a gente vê as pessoas cansadas no meio do ano, seja os adolescentes que são de férias, dá um cansaço, uma fadiga, né, porque a gente também tem uma relação, né, com a produtividade, né, nos identificamos com aquilo que produzimos, e a gente precisa rever e repensar sobre isso, né? Então, mas final de ano também é um impacto muito... E as pessoas buscam muito psicoterapia, né?
Buscando agora um gancho dentro da campanha Setembro Amarelo, que é a questão da ideação e a proteção à vida, como é que a gente pode ajudar as pessoas do nosso entorno, da nossa rede de apoio? Como é que a gente pode perceber sinais de que alguém não está bem e que ela pode fazer alguma tentativa contra a própria vida? Sim. Acho importante quando a gente até fala dessa questão, né, como identificar os sinais, né? Tem os sinais que eles são mais claros, né, que é a mudança do comportamento, é aquele adolescente que fica mais isolado, né, fica mais fechado, esse processo de, né, quando você identifica que está se cortando, se automutilando, né, essa questão às vezes de um quadro depressivo, acho que é um sinal. Eu acho que essa questão da gente perceber como hoje as pessoas, elas não estão tão conectadas com as outras, tem mais essa dificuldade. Às vezes você escuta uma fala repetida, estou cansado de viver, prestar atenção nessas falas, no comportamento, aquilo que mudou da rotina, né? Eu escuto muito adolescentes que de repente estão sofrendo bullying, por exemplo, no ambiente escolar, estão sofrendo violência em casa, então isso repetidamente. E eu acho importante os profissionais também, se isso é trazido, perguntar sobre isso, porque as pessoas têm vergonha de falar numa triagem, né, ou nos atendimentos, poder perguntar, né, porque se você puxa a fala, né, eu estou triste, eu estou cansado, né, essas frases que a gente fala, que a gente tem que tomar cuidado também para não ficar muito em cima, mas escutar, né, escutar a repetição de uma desesperança, né, de uma vontade de sumir, né, então tem falas assim, e a gente considerar isso. Luciana, Cláudia, desculpa, você citou agora essa questão dos adolescentes, né? É o grupo que mais preocupa, essa faixa etária mais jovem, ou também essas tentativas acontecem também com os mais velhos, ou tem alguma faixa etária mais específica que é mais preocupante atualmente? Ela é geral, assim, acredito, né? Acho que tem essa questão dos adolescentes, os idosos também, né? Acho que é bem... Mas os adolescentes vêm crescendo esse número, mas os adultos também tem. Mas é questão de como a gente identifica isso. É importante as escolas estarem atentas à fala, aos comportamentos, né? Sobre essa questão da ideação, né? Da relação com a vida. Porque quando a gente fala dessa questão da relação, né, das tentativas, ou desse tema Setembro Amarelo, a gente, na verdade, a gente precisa falar da vida. Como vai a sua vida, assim, e você vai puxando isso. O que eu acho importante é que as instituições, seja família, escola, precisa ter espaços de escuta, né? A escuta salva. Além da escuta como uma alternativa, uma solução para este problema, quais outros elementos podem facilitar para a gente cuidar da nossa saúde mental? Quais são as dicas? Sim. Eu acho que é importante, né, quando a gente também está, quando, por exemplo, a gente pega o adolescente, como um adulto está cuidando da sua saúde, né, mental, né, desse espaço, né, de ser referência. Uma vez um adolescente falou assim, acho que os adultos passam que é muito ruim ser adulto, é muito cansativo, né, sabe, do quanto esses critérios, né, de poder identificar e você ter uma relação, né, de interesse com a vida, acho que é um fenômeno muito importante que você passa para o outro, né? Como você vive a sua vida, se isso impacta, se isso, você se torna uma referência para o outro. O que eu vejo é as pessoas pedirem ajuda sobre isso, né? E elas se identificam com o outro, assim, num grupo, por exemplo, de terapia, o quanto os adolescentes e os adultos se ajudam, porque eles veem espaço para poder falar disso. Aqui a gente sempre faz essa questão do Setembro Amarelo, Cláudia, a gente fala do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, Sim. que é 188, um telefone gratuito. Tem algum outro número, algum Instagram, alguma rede social aqui em Taubaté que a população possa procurar e numa necessidade ter algum tipo de ajuda? Então, a gente, né, no sentido de ser 24 horas, a gente tem um CAPS AD que é 24 horas. Então, vai ter uma equipe lá, né, para atender, acho que também isso é importante, né. E tem os próprios CAPs que você pode estar indo, tem os telefones, né? Mas a gente está lá, né, durante o dia todo e o 24 horas ele está lá, que você pode acessar também. Esse que funciona 24 horas fica localizado aonde? É na rua 4 de Março. É aqui no centro de Taubaté, Isso, né? que é o CAPS AD, que é o que drogas. 24 horas. Ok. Quero agradecer então a presença da Cláudia Fabiana Jesus, psicóloga, que faz parte do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigada. Tenho certeza que a mensagem chega a quem necessita.
Até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa tarde. Nós que agradecemos, esta foi a nossa Hora do Papo desta sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025, quando a gente fala de saúde, de qualidade de vida, é uma das pautas aqui e diretrizes da TV Câmara Taubaté. A seguir tem o nosso mix de notícias, a gente vai falar sobre dados alarmantes relacionados à obesidade infantil que cresceu aqui na região. Os detalhes a seguir, não sai daí que o Mix da TV volta em instantes. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo a sua audiência. Lembrando que você também pode participar aqui do Mix da TV, é muito fácil, a gente tem vários canais e eu explico para você agora como você pode entrar em contato. Através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/tvc Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Todos os canais estão disponíveis e de fácil acesso, faça você também a sua interação aqui com a TV Câmara Taubaté. E agora chegou a hora de você ficar muito bem informado com os acontecimentos e fatos do Vale aqui na nossa região e também de Taubaté. Está no ar o nosso Mix de Notícias. E a gente começa com um alerta importante. A obesidade infantil cresceu no Vale na nossa região. 1 em cada 3 adolescentes de 10 a 19 anos está com excesso de peso. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto importante é a repórter Tânia Vinhas, que conversou com a nutricionista Fabiola Nejar. Olá, estamos aqui no campus de nutrição, campus da Unital, área de saúde, com a nutricionista Fabiola Nejar, que vem falar com a gente sobre esse assunto que até assustou um pouco a gente, que os adolescentes de 10 a 19 anos estão com sobrepeso. Em Taubaté, esse número chega a 34,6% e foi um aumento de mais de 6% de 10 anos para cá, Fabiola? Só que ela já me explicou que esse número pode estar errado, porque tem muita subnotificação, Fabiola? Fala um pouquinho pra gente dessa situação e por que teve um salto tão grande. Pois é, na verdade a gente tem isso, a gente ainda precisa ter mais inquéritos nutricionais para fazer essa avaliação, ampliando aí o número de adolescentes avaliados, então a gente pode ter realmente uma subnotificação e um dos maiores motivos é esse, uma oferta gigantesca de alimentos ultraprocessados e carregados de muito sal, açúcar e gorduras. Então a ideia é a gente retomar as habilidades culinárias, conquistar esses adolescentes para a cozinha, trazer eles para a cozinha, resgatar as receitas de família e garantir a soberania alimentar, porque daí sim a gente vai ter alimentos que são preparados em casa e preparados em casa a gente tem menos riscos de trazer danos para a saúde.
Também existe esse problema do sedentarismo, né, Fabiola? Não basta só comer direito, mas ficar parado também é ruim. Como os pais, os responsáveis podem fazer os adolescentes saírem dessa rotina e passar a ter uma vida mais saudável? Pois é, Tânia, uma dica importante é assim, a alimentação é muito válida, mas ela sozinha não faz milagres, né? Então, a gente costuma sempre lembrar que a atividade física é algo fundamental e essa atividade física não precisa ser uma ida à academia. Pode ser qualquer atividade que esse adolescente pratique, seja uma boa caminhada, seja uma brincadeira, um pega-pega, um esconde-esconde, um jogo de bola, né? E junto também a gente precisa lembrar da importância do sono, né? Esse sono precisa ter qualidade e aí sim também conquistar esses jovens para menor tempo de tela, para garantir uma boa higiene de sono e que esse sono seja um sono reparador e que favoreça aí esse metabolismo, esse corpo desse adolescente que está se preparando para a vida adulta e por isso precisa garantir uma boa saúde. Então a gente também pode culpar aí celular, a segurança que a gente não pode mais ficar andando na rua, brincando na rua, até mesmo a pandemia, tudo isso influenciou essa alta. Pois é, essa alta pode estar assim atrelada a essas questões de políticas públicas que a gente precisa melhorar. A questão da segurança, também essa questão de tentar, junto com a sociedade, pensar mecanismos de não ficar tanto tempo na tela e aí ter atividades físicas que sejam revigorantes, que sejam atividades físicas que preparem esse adolescente até para as relações sociais e também as questões da alimentação. A gente precisa pensar políticas públicas que garantam, né, mais feiras livres, um mercado que seja um mercado que oferte esses alimentos dos produtores locais, tudo isso a gente precisa pensar junto com a sociedade para vencer essa tarefa de diminuir esses valores que são alarmantes. A gente precisa de crianças e adolescentes que garantam a sua saúde para chegarem adultos, né, e depois idosos com uma vida qualificada. A gente estava comentando antes de gravar aqui, ligar a câmera, que seus alunos, né, Fabiola dá aula aqui na Unital, não tem mais receita de família em casa, que é o delivery, a comida fácil que compra no supermercado, então isso influencia muito. Então também tem o fator exemplo dos pais. Os pais não podem exigir que o filho tenha uma vida saudável se ele não dá o exemplo. Isso é uma coisa que tem me assustado, a gente tem trabalhado com mais dificuldade para resgatar as receitas da família. É comum quando eu faço essa pergunta, o aluno ir lá atrás da inteligência artificial e tendo essa dificuldade de saber o que minha avó, o que meus pais, o que tem de comida em casa. E então essa é a grande questão, vamos pensar e repensar e retomar essas receitas e fazê-las em casa, para que a casa tenha cheiro de comida e que tenha cheiro de comida de verdade, não essa comida ultraprocessada. E Fabiola, o adolescente que já está nessa faixa do sobrepeso, da obesidade, nem tudo está perdido, obviamente. Qual é o primeiro passo para mudar de vida? É lógico que não está nada perdido, tem muita coisa para fazer. Uma primeira dica seria essa: sai das telas, vai para a cozinha, prepara uma boa refeição, cheia de verduras, legumes e frutas. Olha o rótulo quando, né, você vai comprar alguma coisa antes, leia esse rótulo e não leve para casa, né? Hoje a gente já tem as lupas alertando para o alto conteúdo de sódio, açúcares e gorduras, então tem lupa? Não leva para casa. E aí, em casa, prepare uma boa refeição e compartilhe essa refeição com toda a família. A comida na mesa é sempre uma chance da gente sair desse quadro de sobrepeso e obesidade. Então é isso. Obrigada, Fabiola, pelas informações, pela participação. A gente sabe que esse assunto dá muito pano para manga, dá para falar muito mais, né, Fabiola? Mas é isso, então. Para mais informações, a gente pesquisa. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado à repórter Tânia Vinhas pelas informações. Lembrando que o excesso de peso nos anos iniciais da vida adulta pode aumentar o risco de doenças cardíacas, diabetes e acidente vascular cerebral, que são algumas das principais causas de mortes no país. E assim encerramos o nosso primeiro giro de notícias aqui no Mix de Notícias. E nesta sexta-feira chegou a hora do nosso primeiro short. O programa Alto-Falante convida os músicos de Taubaté para contar suas histórias e mostrar os seus talentos musicais. Hoje vamos ouvir a voz de Ayrton Dorival. Vamos ver? Sobe o som!
acordo com muita saudade quando pego a viola na mão. Hoje estando aqui na cidade, não esqueço lá do meu sertão. Que bonito romper da aurora, quando aponta o sol no espigão. Eu queria lá estar presente e mostrar pra toda essa gente que é bem diferente o ar do meu sertão. Passarinhos cantando da mata e o caboclo faz covas no chão pra plantar o que nós consumimos, inclusive arroz e feijão. As galinhas ciscando o terreiro, no piquete o cavalo alazão. Meu relógio em cima do paiol é o cantar do galo carijó e o iambu chororó enfeitando o sertão. Tudo isso é a realidade, vem conhecer pra me dar razão. À tardinha o sol no poente, vermelhando toda a imensidão. O batido da bomba martelo, puxando água lá do ribeirão. Agradeço a mãe natureza por dar tanta fartura na mesa e a grande beleza lá do meu sertão. Quando é noite saio no terreiro, respiro o ar sem poluição. Num banquinho na porta da sala, eu ponteio meu violão. Lá no monte surge a lua cheia, clareando toda a escuridão. Durmo tranquilo sem correr perigo, tenho cão de guarda, meu melhor amigo. É isso que eu digo que chama sertão. Você quem me consola quando estou na solidão. Viola minha querida, você é a minha vida, dona do meu coração. Viola minha princesa, com você não tem tristeza, tudo é felicidade. Violinha caipira, me acompanha, nunca tira, companheira de verdade. Viola, minha vontade é ver cidade ser tão feliz. Viola vai ponteando e preservando a moda raiz. Ai, ai, viola é só alegria, mostrou para o mundo todo o seu talento e a sua magia. Quando estou aborrecido, a viola comovida vem me fazer companhia. Sem a viola por perto, meu rancho fica deserto e a vida fica vazia. Estou dizendo a verdade, para ter felicidade não preciso de riqueza. Dispenso a modernidade, prefiro a simplicidade da viola sertaneja. Viola mora na roça, sua palhoça, seu bangalô. Viola, sua pureza, tem a beleza de um beija-flor. Ai, ai, a sua fama se espalha, não gosta de luxo, a sua morada é um casebre de palha. Mora lá no meu ranchinho, pendurada num cantinho, bem no alto de um esteio.
no lindo luar de prata, nas noites de serenata, viola nunca fez feio. Logo depois que escurece, eu sempre faço uma prece para Deus nosso Senhor. Por essa estrela que brilha, verdadeira maravilha, viola, deusa do amor. Viola que irradia, traz alegria aqui no sertão. Viola, você merece, você parece ter coração. Ai, ai, viola, grande tesouro, viola de pinho, viola de cedro, viola de ouro. O episódio completo do programa Alto Falante, assim como todos os episódios, estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do Alto Falante. O Mix vai fazer uma rápida pausa. A seguir, a gente tem mais notícias e informações para você e tem oportunidades para quem quer fazer curso se qualificar. Fique conectado com a nossa programação. O Mix volta rapidinho. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV nesta sexta-feira, 5 de setembro de 2025, aqui na programação da TV Câmara, aproveitando mais uma vez para agradecer a sua audiência. E a gente segue o nosso Mix desta sexta-feira, está na hora das dicas da agenda cultural. Quem chega aqui no Mix é a estagiária Isabela Vieira. Vamos acompanhar as dicas para o nosso próximo final de semana. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Nessa sexta-feira, a partir das 8 da noite, o Sesc Taubaté recebe o cantor Nicolau Araújo para iniciar a programação musical do mês. O violinista, percussionista, compositor e arte educador presta homenagem a Zé Ramalho, um dos grandes ícones da música brasileira. A entrada é gratuita e sem retirada de ingressos. Ainda falando de música, nessa sexta-feira, a programação da TV Câmara exibe mais uma edição do Alto Falante. A produção, que busca dar espaço para artistas locais, vai ao ar às 8 da noite com o cantor Peu Júnior. No domingo, a partir das 7h30 da manhã, a Avenida do Povo volta a receber o tradicional desfile de 7 de setembro. O evento é aberto ao público e gratuito. Também no domingo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo recebe o projeto Marquesa de Rabicó. A programação, que começa às 11 da manhã, apresenta a Feira Especial de Artesanato, que resgata a memória da juta em Taubaté. Ainda no sítio, a partir das 2 da tarde, tem Café da Tarde Cultural. A entrada é gratuita. Na quarta-feira, tem mais uma edição do Em Prosa, programa aqui da TV Câmara, que traz personalidades da região. Você confere, a partir das 7 da noite, a entrevista com o cantor Rica Araújo. E para encerrar a agenda cultural dessa semana, deixo uma indicação musical. Em 1972, Arthur Verocai lançou o primeiro álbum da carreira, que leva o nome do artista. Na época do lançamento, a obra acabou ficando abaixo das expectativas de venda e acabou sendo esquecido pela crítica especializada da época. Hoje em dia, é uma das obras de MPB mais apreciadas pelo público. As músicas, que reúnem 12 violinos, 4 violas, 4 violoncelos e 2 percussionistas, misturam traços da música contemporânea com características únicas. Essa foi a agenda cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Muito obrigado, Isa, pelas informações e dicas que vão agitar o nosso final de semana em Taubaté e aqui no Vale do Paraíba. E a gente continua o nosso mix dessa sexta-feira. A gente vai para o nosso segundo giro com tudo que acontece em Taubaté e também aqui na nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias.
Vamos para mais um destaque. Clínicas e escritório jurídico da Unital retomam atendimentos ao público. Com o início de mais um semestre letivo, as clínicas e os escritórios de assistência jurídica da Unital retomaram os atendimentos à comunidade. Entre os espaços disponíveis estão o Centro de Educação Alimentar e Terapia Nutricional, Clínica de Estética, Clínica de Fisioterapia, de Odontologia, Veterinária e também de Psicologia, além do Escritório de Assistência Jurídica. A universidade oferece atendimentos no Centro de Educação Alimentar e Terapia Nutricional, na Clínica Estética e também na Clínica de Odontologia, além de outros serviços. Essas informações que você acompanha aqui na nossa tela estão disponíveis no portal MEON. E agora tem informação importante para quem está buscando uma qualificação. Taubaté oferta curso gratuito de manutenção de aeronaves. A oportunidade são para 100 vagas oferecidas pela ENCA, que é a Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas, é direcionada a jovens e adultos que desejam ingressar no promissor mercado de trabalho do setor aeronáutico na região do Vale do Paraíba. Para participar, os candidatos precisam ter no mínimo 16 anos e concluir o ensino médio até o final de 2025. O curso tem duração de 2 anos, com uma carga horária de 1.440 horas e está previsto para começar em janeiro de 2026. As inscrições devem ser feitas presencialmente a partir do dia 15 de setembro e seguem até 5 de novembro na ENCA, que fica na rua Tomé Portes del Rey, número 507, na Vila São José. O processo seletivo será realizado por meio de uma prova objetiva que está marcada para o dia 30 de setembro. Serão 60 questões, matemática, física, inglês e também português. Os candidatos com as melhores notas garantirão uma das vagas oferecidas. O resultado será divulgado no dia 19 de dezembro, permitindo que os aprovados já se preparem para o início das próximas aulas no ano que vem. As informações aqui também são do portal MEON. E assim encerramos o nosso Mix de Notícias de hoje. Acompanhe mais notícias de Taubaté e região na segunda-feira no Boletim Câmara, a partir das 9h30 da manhã, com a apresentação de Ana Laura Costa. Tem notícias do Legislativo e da nossa cidade no período da tarde, no Mix da TV. E também você pode rever essas notícias no período noturno, na reprise do Mix da TV. Este foi o nosso Mix de Notícias. E nesta sexta-feira a gente vai terminar com o último short do Em Prosa, o programa que conta a história de vida de personalidades famosas e anônimas aqui de Taubaté. Separamos um trecho do programa sobre Benê Freitas e suas histórias na área da locução. Vamos ver? Solta o play. Então é taubatiano centro mesmo. Taubatiano roxo. Eu gosto muito de Taubaté, porque é o seguinte, eu acho que a nossa cidade é uma cidade acolhedora, diferente. Ela é uma cidade em crescimento, mais ainda no Vale do Paraíba. Já ofereceu muitas coisas para muita gente que já se passou, para os avós, para os pais, através de empregos, as escolas. Então, eu considero Taubaté a cidade-mãe do Vale do Paraíba. Começando assim, é difícil perguntar para uma criança e falar o que você quer ser quando crescer, eu quero ser locutor. Isso não acontece, né, seu Benê? Como que a locução chegou na sua vida? Com 8 anos de idade, 7 anos de idade, olha, a gente tinha um rádio, é o famoso rabo quente, que todo mundo antigo conhece, que era a válvula. E era maravilhoso, as emissoras de rádio antigamente, elas tinham a famosa ondas curtas, ondas médias, ondas longas. E eu ficava ouvindo muito. É interessante, né? Eu acho assim, como músico, como teatrólogo, como professor, como você de comunicação, os cameramans, aqueles que gostam de fazer imagem, são artistas. E eu estava sempre ouvindo meu pai ouvir os rádios. Naquela época, a música caipira mandava, né? Muitos que estavam ouvindo adoravam também as famosas radionovelas. Eu tinha 7 para 8 anos, mas eu não permitia que as pessoas falassem errado. Depois nós fomos fazer a escola, fazer o primário, fazer o ginásio. A gente fazia jograis, já comunicava, em dom mesmo, né? Teatro, ensaiava coral e outras coisas mais. E o pessoal nos procurava. Então, o rádio nasceu da magia que existe até hoje. Porque, na verdade,
a televisão apareceu, né? A famosa televisão apareceu, e dobrava todo mundo nos anos 60 no preto e branco, e as rádios novelas comandavam também. Então nasceu assim a vontade da voz humana, comunicar, que é uma magia. Assim como a imagem é uma magia, né? A voz humana é importantíssima. Por isso que eu considero a voz radiofônica, até hoje, é aquela que comunica melhor. E naquela época, a maioria tinha voz boa, voz bonita, mas eram práticos. A pessoa pegava, não vai falar no meu rádio, você vai falar no meu rádio, ou você tem uma voz, e levava. Só que as pessoas não eram credenciadas para isso. Até 1979. Até então era bagunça. A bagunça, sim, surgiu o curso de comunicação, não tinha nas faculdades, mas tinha os 4 anos longos na Avenida Paulista, em Jundiaí, foi o primeiro publicado Diário de São Paulo, e Geraldo Tassinari e Emanuel Vaz, nossos professores de comunicação, nota 1000, eram eles que instruíam. E partiu de Geraldo Tassinari e Emanuel Vaz as primeiras letras para as faculdades de comunicação, que hoje acompanham, muita gente não sabe disso. E eu fui o primeiro registrado no Vale do Paraíba e trouxe algumas autorizações para pessoas que eram práticos. Daí começaram a sair os DRTs. Mas eu consegui o DRT já com diploma de comunicação de Jundiaí, 1972 a 74. Então, já estava aí trabalhando diretamente na teoria em radiodifusão. E nunca mais parou, então? Nunca mais parou, porque começou os convites. Trabalhei em alto-falante de rodoviária, trabalhei em alto-falante de praça, mas todo mundo, não precisa ir lá para lá. Não, por enquanto não vou não. Daí, um dia eu disse, estão chamando você para fazer um teste em São Paulo. Falei, opa, São Paulo? Qual é? Emissoras Coligadas de São Paulo, a maior que é a do estado de São Paulo. Janete Claire, e todas conhecidíssimas nos anos 60, 70, os grandes que hoje ainda estão bem de idade, ainda militam em novelas de televisão, eles já faziam e produziam as emissoras de rádio em radionovela. Os grandes patrocinadores antigos, hoje muitos CNPJs mudaram de nome, mas continuam com 100 anos, e as publicidades eram todas cantadas. Uhum. A maioria eram todas cantadas. Os jingles que grudam na cabeça. Perfeitamente. Faz muito efeito. Era cantadas. Porque o seguinte, na verdade, era o som, né, que comunicava. E trabalhei muito. De 71, comecei com repórter musical. Eu fui até repórter de campo, que eu sou credenciado pela Federação Paulista de Futebol. Fiz Taubaté e Campo Grande na época. Foi eu que fiz. Taubaté e Campo Grande. Foi eu que estava no campo. Mas tem até hoje o credenciamento, vou até Carlos de Castilho. Alguém vai lembrar disso, tá? Tem lá a carteirinha. O Em Prosa completo está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Quinzenalmente tem programa inédito aqui na nossa emissora. Chegamos ao final de mais um Mix da TV. Nesta sexta-feira, no programa de hoje, você viu que Taubaté tem oferta de curso gratuito de manutenção de aeronaves. São pelo menos 100 vagas disponíveis. No quadro Agenda Cultural, a Isabela trouxe para a gente os eventos para este final de semana. Ainda acompanhamos os shorts do programa Alto Falante com Ayrton e agora há pouco do Em Prosa com o veterano da locução, Bene Freitas. Na hora do papo a gente falou sobre saúde mental neste mês importantíssimo da causa que é o Setembro Amarelo. Nós conversamos com a psicóloga Cláudia Fabiana. Segunda-feira tem o Mix da Notícia, o Mix da TV com mais notícias e informações aqui na nossa programação. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente final de semana e eu te espero segunda-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté.